Fala aí pessoal, estamos de volta para mais um pós-jogo em nosso canal. Encerrou agora lá em Curitiba. O São Paulo venceu fora de casa o Curitiba e está na liderança do Campeonato Brasileiro. Segue o líder. Rapaziada, será que esse ano veremos o São Paulo disputando o Brasileiro até o final? Cara, há quanto tempo nós não víamos isso no São Paulo, né? Tomara que o São Paulo mantenha essa pegada até lá, porque confesso para vocês que é muito legal, mano. É muito bacana o Brasileirão ser levado a sério, você conquistando pontos fora de casa, onde São Paulo, há um bom tempo atrás, aí vivia sofrendo, né? Sofria demais para conquistar um ponto fora de casa, lutando contra o rebaixamento. E dessa vez o São Paulo meio que mostra que está sendo possível sonhar. E, cara, muito bom, muito bom. Hoje o Crespo, para mim, teve uma leitura muito boa durante o jogo, tá? São Paulo colocou um time reserva, um time que muita gente ficou com o pé atrás, inclusive o Teclas também. Eu fiquei meio assim com receio, mas hoje o São Paulo, se você for olhar, talvez não temos os melhores jogadores, mas se você montar um time adequado e um time certeiro para você conseguir pelo menos empatar um jogo fora de casa, mesmo poupando jogadores, você vê que é possível. E o São Paulo com o Crespo hoje conseguiu, né, descansar todo o elenco do São Paulo para o confronto contra o Palmeiras, montou um time reserva e conseguiu segurar o Curitiba e conseguimos ali com um gol de pênalti, onde o Cauli acabou bateu meio que mal, né? O goleirão ainda tocou na bola, mas acabou entrando. Graças a Deus, 1-0 São Paulo e os 3 pontos garantidos. Um jogo bastante elétrico, difícil, um jogo muito pegado contra o Curitiba. É um adversário geralmente chato contra o São Paulo, né? Mas o São Paulo hoje conseguiu se impor, né? O São Paulo conseguiu ter uma proposta de jogo, saber o que precisava fazer na partida. E isso é um ponto muito positivo, rapaziada. O São Paulo parece que está entrando nos trilhos. O São Paulo tá voltando, graças a Deus aí, né? Depois de muito tempo com uma gestão temerária, uma gestão ridícula no São Paulo, uma limpa importante foi feita na diretoria, tirando a podridão que tinha no São Paulo, e parece que as coisas começaram a andar. Onde acontece coisa errada, cara, é difícil dar certo, né? Você olha assim, o São Paulo antes da gestão Casares pode até ter conquistado um título, né? Copa do Brasil e tal, mas às vezes cai no colo, mesmo com uma gestão incompetente, acaba acontecendo, mas não é sempre assim, né? Não é sempre assim. Não sabemos se seremos campeões esse ano de alguma coisa, mas você sente que está diferente. Você percebe que a entrega dos jogadores está diferente. Você vê o time do São Paulo sabendo jogar uma partida fora de casa de Campeonato Brasileiro, sabendo que você não precisa se expor para evitar de tomar um gol de contra-ataque e tal, você ganhando o jogo, sabendo jogar com o resultado. Isso é um ponto muito positivo. As alterações do Crespo, colocando Bobadilha, Luan, Marcos Antônio trocando o meio de campo, entrou Lucas e também Caleri, fazendo alterações importantes do meio para frente. E o São Paulo teve uma proposta interessante vencendo o jogo, rapaziada. Isso é muito legal. Você vê o Luan que entrou no segundo tempo para marcar, né, para chegar com vontade nos adversários. Você vê o Luan frenético, ligado na partida. E isso é um ponto muito positivo, que você vê ali no semblante do jogador que ele está focado, ele está ligado no jogo e não quer deixar passar nada. E isso é muito bom, rapaziada. Cara, muito feliz com o resultado de hoje. O São Paulo surpreendendo, mesmo com os reservas, né? Algumas pessoas acharam ruim porque poupou muito time e tal, né? Mas tinha muitos jogadores que nem relacionados foram, rapaziada, por conta de questões físicas, tá? Então isso é um ponto que precisa ser destacado. Além também, né, da prioridade de tentar conquistar uma vaga para a final do Paulista. Teve de tudo um pouco, tá? De fato, teve de tudo um pouquinho. Teve a questão da física dos atletas e teve também da importância que é o clássico contra o Palmeiras no final de semana. Por mais que seja o Campeonato Paulista, ninguém quer perder. Ninguém quer perder a chance de você disputar uma final de campeonato. Pô, você jogou campeonato todos os jogos, passou das quartas de finais, de quando você chega
em uma semifinal contra um rival seu direto aí, o Palmeiras, né? Rival que nosso, que sempre tem polêmicas e tal. E ano passado fomos prejudicados. Pô, fica engasgado, né? O São Paulo quer dar o troco. Então, o jogo é muito importante sim do final de semana e todo mundo vai querer ganhar essa partida. Então, acho que a leitura foi importante. Deu sorte hoje o São Paulo em alguns momentos na partida? Deu. Confesso que vimos o time tendo também um pouco de sorte, né? O desempenho ali contra o Curitiba. Em alguns momentos ali o Curitiba chegou com perigo, bola na trave. O Pedro Rocha chutou uma bola com perigo por cima que perdeu a chance. O São Paulo com o Ferreirinha também perdeu uma chance. Ali que poderia ter finalizado um pouco melhor, mas deu depois um bom passe para o Tapia, que acabou finalizando errado, né, de cabeça. Foi um jogo difícil, né? Foi um jogo de poucas chances claras para o time do São Paulo, tanto para o Curitiba também. Um jogo muito equilibrado, chovendo, um gramado ali um pouco complicado, mas o São Paulo conseguiu se impor na partida. Isso é um ponto muito positivo, né? Há quanto tempo não vimos um São Paulo focado, um São Paulo dedicado, um São Paulo ligado os 90 minutos dentro da partida, cara? Foi excepcional, desempenho muito bom assim, de um time ligado, com uma proposta de saber o que precisava ser feito dentro do jogo. Isso é um ponto a se destacar, por mais que em alguns momentos o time pecou numa qualidade e tal, ou ter criado um pouco mais, mas a proposta era essa. Você vê o meio de campo do São Paulo com as alterações que o Crespo fez, cara, fizemos 1-0, tentar ali dosar o jogo agora e levar esse resultado até o final. E deu certo. Para mim, dependendo do jogo e a leitura durante a partida, você tem que ter esse entendimento. E hoje o Crespo, na minha visão, ele teve isso, cara. E trocou o esquema, colocou 3 zagueiros. Comentava direto com vocês aqui, né? Pô, o Crespo ele precisa mudar um pouco esse negócio de toda hora 3 zagueiros. Eu acho que depende muito do adversário. Ele estava todo jogo com 3 zagueiros, né? Ano passado e tal. E esse ano ele veio diferente. Ele usa 3 zagueiros em um jogo, em outro jogo linha de 4. O jogo contra o Palmeiras, ele vai com linha de 4, pode ter certeza. Time titular do São Paulo que a gente já conhece aí. Então, isso é um ponto muito legal. A gente vê que o Crespo tá diferente, né? Até a entrevista que ele deu antes do jogo, falando do River Plate, com respeito, falando que tem história no River e tal, mas deixando claro que vai ficar aqui no São Paulo. Então ele falou sobre isso, né? E certamente ele vai ficar aqui, não vai largar o projeto, agora que as coisas estão andando, para ir para o River Plate, né? Então não tem muito sentido disso acontecer e o Crespão fica aí com a gente, tá? Falando da penalidade, rapaziada, o jogador lá do Curitiba, o goleiro, né? Saiu errado, né? Acabou acertando o Tapia, que sofreu a penalidade, e o Cauli pegou a bola e fez o gol, né? Eu confesso para vocês que quando eu vi o lance, na hora eu tive a leitura que foi pênalti, tá? Sem discussão nenhuma, penalidade clara ali. Só que eu tava achando que o Wilton Pereira não iria dar, mano. Sabe aquele trauma que você tem quando você olha a arbitragem, sabe que o cara já estava tendencioso quando o jogo iria iniciar, onde ele perguntou pro Rafael e falou o seguinte: Rafael, quem que vai ser o líder dos jogadores de linha, né? Porque tem o capitão, né? Que só o capitão fala com o árbitro. E quando o capitão é o goleiro, ele destina um jogador de linha para ter como é que fala, mano? Ter essa liberdade de falar com o árbitro, tá? Então o Rafael pegou e falou: ó, vai ser o Rafael Tolói. Ele falou assim: pô, qualquer um menos o Luciano tá bom. Ele falou exatamente isso, cara. O árbitro de futebol falou isso. Qualquer um menos o Luciano tá bom. Cara, não sendo o Luciano, qualquer um tá bom. Ele falou exatamente isso. Então você vê que o árbitro ele já tá com uma intenção, né? Contra um jogador do São Paulo. E isso não pode acontecer. Essa fala, ela se tornou pública para todo o Brasil e o São Paulo deveria pegar essa fala e ir na CBF e questionar. Lá porque o árbitro de vocês tá jogando indireta para um jogador meu. Por mais que nós conhecemos o temperamento do Luciano, como que ele é e tal, mas isso não pode acontecer de um árbitro, porque você vê que ele já entra meio que tendencioso. E já aconteceu momentos, né,
que ele já ficou de perseguição com o Luciano, só não vou me recordar qual que foi o jogo agora. Então o São Paulo tem que pegar essa fala desse árbitro, cara, e ir pra cima. E ir pra cima. Por mais que não aconteceu nada, o São Paulo ganhou o jogo, cara, é bastidor, irmão. Porque o Wilton Pereira de Sampaio falou isso do Luciano. Ele tem algo contra o jogador do São Paulo? Ele é contra o São Paulo, o jogador do São Paulo? Cara, não é bem assim. De você ver que o Jorge sofreu uma falta, uma carga por trás em um momento ali, ele não deu falta, mandou seguir. O Jorge, jogador da base, o moleque que entrou hoje, ele desarmou uma bola na bola, preciso, tomou cartão amarelo. Cara, ridículo, ridículo. E sem contar os outros lances também, né? Teve um puxão ali que o Feirinha sofreu, puxão de camisa clara, ele estava atacando. Ele nitidamente só deu a falta e não deu um amarelo pro jogador do Curitiba. Ridículo, cara, ridículo. O Wilton Pereira é ridículo, o São Paulo não pode deixar barato, tem que ir pra cima dele, tá? Rapaziada, dos jogadores, né, mano? Eu acho que todo mundo tava em uma mesma linha hoje, né? Eu acho que não teve um que meio que se destacou tanto do outro. Eu acho que tava bem nivelado hoje o jogador de São Paulo, né? Todo mundo ali, dos que entraram e tal, todo mundo na mesma sintonia, tá? Eu acho que não teve um que destoou tanto do outro e tal. Eu achei a zaga bacana, né? O Tolai salvou uma bola ali de um chute perigoso. O Rafael acho que até defenderia, mas eu acho que ele iria se palmar aquela bola. E o Tolói se jogou na bola, você vê a zaga ligada do São Paulo, os caras mordendo. O Pablo Maia, de novo, um pouquinho mais sonolento no jogo, né? Mas, no geral, ali terminou bem a partida, até onde ele jogou. O Cauli, eu só achei que ele faz muitas faltas bobas, acho que precisa melhorar um pouco isso também. Entra muita foito, aceleradão, fazendo muita falta boba, desnecessária no ataque. Precisa ter um pouco de calma, tá? Não precisa ser afobado assim, fazendo falta de bobeira, tá? Mas, galera, sensacional, mano. São Paulo manter essa pegada. O brasileiro é importante. Precisamos conquistar um brasileiro aí há quanto tempo já, né, cara? Olha, seria muito legal o São Paulo levar a sério o campeonato. E hoje um jogo, mesmo sofrendo 1-0, era assim que o São Paulo ganhava lá atrás. 2006, 2007, 2008, onde fomos campeões brasileiros, né? O São Paulo era assim, jogo fora de casa era sofrido, golzinho de 1-0 de pênalti, de falta do Rogério Ceni. Era assim, bola parada, cabeçada, chuveirinho. Era assim, e ganhava. Então, que mantenha isso, porque no final podemos colher coisas bacanas aí, tá, rapaziada? Esse é o pós-jogo, vou ficando por aqui. Nota 10 para todo mundo. Jogo fora de casa, nota 10 para geral. Valeu, rapaziada, tamo junto.